Dia 5 de abril, 1 Crônicas 24. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, foram divididos em turnos para o serviço. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tinham filhos. Então Eleazar e Itamar deram continuidade ao sacerdócio. Com a ajuda de Zadoque, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi dividiu os descendentes de Arão em turnos, de acordo com as suas responsabilidades. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 turnos e os de Itamar em 8, pois havia mais chefes de família entre os descendentes de Eleazar. As tarefas foram designadas aos grupos por sorteio, para que não houvesse nenhuma preferência, pois havia entre os descendentes de Eleazar e de Itamar muitos líderes qualificados para servir a Deus no santuário. Semaías, filho do levita Natanael, foi o secretário e anotou os nomes e as tarefas na presença do rei, dos líderes, do sacerdote Zadoque, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Os descendentes de Eleazar e de Itamar foram designados por sorteio alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeoiaribe, a segunda para Jedaías, a terceira para Harim, a quarta para Seurim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Racos, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliacibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Rupá, a 14ª para Gesebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Rezir, a 18ª para Rapices, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jeesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías, a 24ª para Maasias. Cada grupo realizava as tarefas que lhe haviam sido designadas na casa do Senhor, de acordo com os procedimentos definidos por seu antepassado Arão, em obediência às ordens do Senhor, o Deus de Israel. Os outros chefes de famílias descendentes de Levi foram: dos descendentes de Amrão, Sebuel; dos descendentes de Sebuel, Gedias; dos descendentes de Reabias, Isias; dos descendentes de Issar, Selomite; dos descendentes de Selomite, Jaate; dos descendentes de Hebron, Gerias o chefe, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro e Jecameão o quarto; dos descendentes de Uziel, Mica; dos descendentes de Mica, Samir; e Isias, irmão de Mica; dos descendentes de Isias, Zacarias; dos descendentes de Merari, Mali e Musi; dos descendentes de Jaazias, Beno; dos descendentes de Merari, por Jazias, Beno, Soão, Zacur e Ibri; dos descendentes de Mali, Eleazar, que não teve filhos; dos descendentes de Quis, Jerameel; dos descendentes de Musi, Mali, Éder e Jerimote. Esses foram os descendentes de Levi, de acordo com suas famílias. Como os descendentes de Arão, suas tarefas foram designadas por sorteio, sem distinção de idade nem de posição entre as famílias. As sortes foram lançadas na presença do rei Davi, de Zadoque, de Aimeleque e dos chefes das famílias, dos sacerdotes e dos levitas. 1 Crônicas 25. Depois, Davi e os comandantes do exército nomearam homens das famílias de Asaf, Remã e Jedutum para profetizar, com o acompanhamento de liras, harpas e símbolos. Esta é a lista de seus nomes e de suas responsabilidades. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Assarela trabalhavam sob a direção de seu pai Asaf, que profetizava por ordem do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Hassabias e Matitias, 6 ao todo, trabalhavam sob a direção de seu pai Jedutum, que profetizava com o acompanhamento da lira, dando graças e louvando ao Senhor. Dos filhos de Remã, Buquias, Matanias, Uziel, Subael, Jerimote, Hananias, Hanani, Eliata, Gildate, Romante-Ezer, Josbecassa, Malote, Rotir e Maaziote. Todos eram filhos de Remã, vidente do rei, pois Deus lhe tinha dado o privilégio de ter 14 filhos e filhas, de acordo com a sua promessa.
Todos esses homens estavam sob a direção de seus pais e serviam como músicos na casa do Senhor. Eram responsáveis por tocar símbolos, harpas e liras na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Hemã se reportavam diretamente ao rei. Eles e suas famílias estavam preparados para cantar diante do Senhor, e todos, 288 no total, eram músicos talentosos. Os músicos foram nomeados para seu serviço por sorteio, tanto jovens como idosos, mestres ou aprendizes. A primeira sorte caiu para José, do clã de Asaf, e 12 de seus filhos e parentes. A segunda para Gedalias, e 12 de seus filhos e parentes. A terceira para Zacur, e 12 de seus filhos e parentes. A quarta para Zeri, e 12 de seus filhos e parentes. A quinta para Netanias, e 12 de seus filhos e parentes. A sexta para Buquias, e 12 de seus filhos e parentes. A sétima para Sarela, e 12 de seus filhos e parentes. A oitava para Jesaías, e 12 de seus filhos e parentes. A nona para Matanias, e 12 de seus filhos e parentes. A décima para Simei, e 12 de seus filhos e parentes. A 11ª para Uziel, e 12 de seus filhos e parentes. A 12ª para Hassabias, e 12 de seus filhos e parentes. A 13ª para Subael, e 12 de seus filhos e parentes. A 14ª para Matitias, e 12 de seus filhos e parentes. A 15ª para Jerimote, e 12 de seus filhos e parentes. A 16ª para Hananias, e 12 de seus filhos e parentes. A 17ª para Josbecasa, e 12 de seus filhos e parentes. A 18ª para Hanani, e 12 de seus filhos e parentes. A 19ª para Malote, e 12 de seus filhos e parentes. A 20ª para Eliata, e 12 de seus filhos e parentes. A 21ª para Rotir, e 12 de seus filhos e parentes. A 22ª para Gidalti, e 12 de seus filhos e parentes. A 23ª para Maaziot, e 12 de seus filhos e parentes. E a 24ª para Romanti-Ezer, e 12 de seus filhos e parentes. 1 Crônicas 26. Esta é a relação dos grupos dos porteiros. Dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf. Foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias o primeiro, Jediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jatniel o quarto, Elam o quinto, Joanã o sexto e Elioenai o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías o primeiro, Jeozababe o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Issacar o sétimo e Peuletai o oitavo, pois Deus havia abençoado Obed-edom. O seu filho Semaías também teve filhos, que foram líderes na família do seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed e Elzabad. Os parentes deles, Eliú e Semaquias, também foram homens capazes. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-edom. Meselemias teve 18 filhos e parentes chegados. Todos eles, homens capazes. Foram estes os filhos de Roça, o Merarita: Sinri, que foi nomeado chefe por seu pai, mesmo não sendo o mais velho, Ilquias o segundo, Tebalias o terceiro e Zacarias o quarto. Os filhos e parentes de Roça foram 13 ao todo. Essas foram as divisões dos porteiros feitas pelos chefes deles. Eles cumpriam tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes. Lançaram sortes entre as famílias, incluindo jovens e velhos, para que cuidassem de cada porta. A porta leste coube a Selemias. Então lançaram sortes para o seu filho Zacarias, sábio, conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A porta sul saiu para Obed-edom e a do depósito para os seus filhos. A sorte da porta oeste e da porta Selequete, na rua de cima, saiu para Supim e Roça. Os guardas ficavam um ao lado do outro. Havia 6 levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul e 2 de cada vez no depósito. Quanto ao pátio a oeste, havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram essas as divisões dos porteiros, descendentes de Coré e Merari.
Os outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Os gersonitas descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeieli e seus filhos, Zetã e Joel, seu irmão. Estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Anrão, de Issar, de Hebron e de Uziel, Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Seus parentes por parte de Eliezer foram seu filho Reabias, que foi o pai de Jessaías, o avô de Jorão, o bisavô de Zicre e o trisavô de Selomote. Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, que eram os comandantes de 1.000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor. E todas as dádivas consagradas pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, e todas as demais dádivas sagradas estavam sob os cuidados de Selomote e seus parentes. Dos filhos de Issar, Quenanias e seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Ressabias e seus parentes ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel, a oeste do Jordão. Ao todo eram 1.700 homens capazes, de acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas. Serias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros, e entre os descendentes de Hebron encontravam-se homens capazes em Jazar de Gileade. Jereías tinha 2 filhos e 700 parentes, homens capazes e chefes de famílias, que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben e de Gade, e na metade da tribo de Manassés.